pessoal, eu sou a Lívia Solon e esse é o Café Sem Pressa, o podcast onde desaceleramos juntos para poder saborear conversas profundas e inspiradoras. Aqui o ritmo é diferente, é um espaço para deixar as preocupações de lado, refletir sobre a vida e explorar temas que nos ajudam a crescer com propósito. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito delicado, mas muito crucial. Nós vamos falar sobre relacionamento abusivo contra mulheres e o impacto das falsas acusações no sistema de justiça. Como encontrar o equilíbrio nesses debates tão sensíveis? Aqui conosco estão Patrícia Andaradi, que é advogada. Ela passou por um relacionamento abusivo e daí se tornou idealizadora do projeto Mulher Coral. E Bárbara Sanches, também advogada. Ela está elaborando um artigo que fala sobre falsas acusações, de acordo com a sua experiência. E após presenciar na sua carreira jurídica inúmeros casos, ela resolveu começar a falar mais sobre esse assunto. Então, a gente traz duas advogadas com duas visões, não vamos dizer antagônicas, duas visões que se completam para um bem comum. Meninas, obrigada por aceitarem o convite. Eu estou muito feliz com a presença de vocês, que vocês estejam aqui contribuindo com esse assunto tão relevante e principalmente com a pauta proposta aqui, que é sem viés acusatório. Nós vamos falar sobre fatos e como a gente chega no equilíbrio em que as mulheres que vivem relação abusiva consigam enxergar, serem cuidadas, amparadas e protegidas, mas também que cessem as falsas acusações, principalmente vinda das mulheres que usam a máquina jurídica com o intuito de se vingar. E com isso prejudica a todos os casos reais e homens inocentes também. Então, nós vamos buscar ser justas hoje. Meninas, Sim. Obrigada pela presença. A gente que agradece. Nós vamos começar. Paty, você pode compartilhar um pouquinho com a gente sobre a sua experiência como vítima de uma relação abusiva? Na verdade, eu quero que você nos fale como você se atentou que estava sendo vítima e, por mais que você esteja nessa situação, não é fácil enxergar, acreditar e muitos questionamentos que foram feitos a si mesma para você poder dar o primeiro passo e tomar uma decisão. Ou seja, se desvincular. Conta pra gente um pouquinho como foi. Sim, é muito difícil a gente se enxergar nesse papel, né? Geralmente, quando você está numa relação que você já está um pouco envolvida emocionalmente e acontece, né, certos abusos, enfim, algum tipo de violência psicológica, porque os sinais, eles são visíveis e eles são assim, não tem um momento certo para você começar a perceber, né, que se trata de uma violência, né, doméstica, enfim, ou uma agressão psicológica. E o que acontece? Quando você está dentro de uma relação que começa a ter os sinais, você fala, não é possível, não é comigo, ou, isso é coisa da minha cabeça, eu tô maluca e tal. Só que quando a pessoa geralmente, assim, talvez narcisista, eu não sei ao certo, não é minha área, mas não sei ao certo dizer qual seria o adjetivo mesmo para falar, né, desse tipo de homens que têm essa... E mulheres também, né, que têm esse perfil. Quando eles são assim, o início da relação é um mar de rosas, é uma eterna lua de mel, né? Então, quando você se percebe ali, passando certas situações que são inacreditáveis, você fala, não, mas não é possível, ele é tão querido, ele é tão agradável, meus amigos amam ele, minha família tá apaixonada. E quando você dá por si, você fala, não, cara, é isso sim, eu tô sendo abusada, né? E assim, e você pensa, geralmente a gente cresce, né? A gente tem uma sociedade machista, né? E a gente cresce achando que a mulher ela tem que se submeter a certas coisas, né? E geralmente as pessoas elas acreditam que violência doméstica é a porrada em si. E não é, né? A violência doméstica ela vem de coisas muito sutis. Velada, né? Às vezes, exatamente, ela é muito velada. Então, é difícil você identificar,
sabe? Por isso que é muito importante, assim, o que que acontece também? As mulheres vítimas de violência doméstica, elas sentem muita vergonha quando elas se enxergam ali, né? E elas se enclausuram, elas param de contar para as amigas, porque quando você começa a contar para suas amigas falam, ai, você também é muito chata, você também é muito exigente, você também isso, você é aquilo. Desacreditam. Desacreditam. E aí, ou até mesmo, sei lá, para os seus familiares. E quando você decide. Aí quando você fala assim, não, tá bom, então eu vou começar, né, me policiar mais, vou me observar e tal, você para de contar. E também porque alguns abusadores, eles te cercam de uma forma que eles te excluem da sua família, eles te excluem dos seus amigos, as suas amigas passam a ser. Más companhias para você, amigo homem, então ele veta todos, e até a sua família está se aproveitando de você, a sua família é muito folgada, a sua família é isso. Então, assim, são tantos viés, assim, é tão absurdo. E de maneira sutil, né? E de maneira que isso acontece. sutil. E não é necessariamente, como eu falei, né? Não é a porrada. São coisas muito, assim, veladas. E aí começa a vir até, assim, o abuso psicológico, o abuso financeiro, né? Ah, não precisa você trabalhar. Para de trabalhar, vai fazer o que você quiser, vai viver vai vender bijuteria na praia, né? Que o pessoal fala. Mas é mais ou menos isso. E tudo isso faz parte de um ciclo de abusos, né? Nossa, é difícil, porque você se depara com a situação janela. Exatamente. Você não consegue observar o caminho que isso leva. Exatamente. Bárbara, depois do relato da Paty, que mesmo sendo advogada também, foi vítima, né? Isso é muito importante. Eu fiz questão da Paty vir aqui justamente para isso. Gente, acontece com todos, com todas. Ver que há também as falsas acusações, e no caso são lamentáveis essas situações, porque termina atrapalhando os casos reais. Eu quero saber duas coisas de você. O que levou você a explorar esse tema das falsas acusações no seu trabalho? E conta pra gente um pouquinho sobre isso. Tá bom, primeiro quero agradecer pelo convite, agradecer em estar aqui com vocês, agradecer por quem estiver assistindo e enfatizar o quão importante a gente está trazendo esse tema para debate, porque é algo que só vem aumentando e isso só faz com que a mulher que realmente precisa ser protegida encontre cada vez mais obstáculo para conseguir ter acesso à proteção do Estado, né? Eu me chamo Bárbara Leal de Sanches, eu sou advogada criminalista, intrafamiliar. Todo mundo me pergunta, mas como assim? Eu atuo muito com crimes que acontecem dentro de casa. Calúnia, injúria, difamação, violência doméstica, são crimes derivados geralmente de um divórcio, que é onde eu trabalho dentro do escritório com o Dr. João Paulo de Sanches, também é meu marido, advogado há 25 anos. Então, a gente faz essa parceria para poder atuar juntos e, infelizmente, é uma estatística que só cresce no mercado junto com o divórcio, né? Eu queria deixar claro que a minha participação aqui no podcast, ela não tem qualquer viés de captação de cliente, a gente está aqui única e exclusivamente com o fim de informação, tá, gente? E para debate mesmo, né? Eu faço parte do Justiceiras desde 2020 ou 2021, não me recordo. É um projeto onde nós atendemos mulheres em situação de violência doméstica, todo e qualquer tipo a nível Brasil, só que de uma forma pro bono e multidisciplinar, né? Nós somos... atendemos junto com uma equipe multidisciplinar, onde tem assistência social, psicológica e a parte jurídica, que no caso eu entro quando chega um processo para mim. Também faço parte do Mindless Criminal, onde também foca bastante nesse viés da violência doméstica, tanto na área de proteção ao suposto agressor, quanto na área de proteção à mulher. Tá? E trazendo um pouquinho aqui do caso da Paty, que ela explorou. Obrigada, Paty. Sinto muito que você tenha passado por isso. Sinto muito que você tenha demorado para perceber. É o que a gente chama de ciclo da violência. Muitas vezes, as mulheres que estão envolvidas nesse âmbito familiar, elas não percebem. Por quê? Porque existe todo o caráter íntimo, existe todo aquele... É o homem da minha vida, ele dorme comigo, ele jamais faria isso. Você não percebe. Aquela velha história de que o amor nos deixa cego, é para isso. É pra gente perceber as coisas erradas. E quando começa a causar prejuízo, que você começa a sentir na pele certos prejuízos e começa a refletir na sua vida lá fora, seja profissional, com amigos,
demora para cair a ficha. É. Foi assim que aconteceu com você, né? Sim. Você começa, terceiros vêm falar, ó, tá acontecendo isso, você não tá percebendo? E aí que você começa a perceber e pensar em tomar uma atitude. Uhum. Porque eu acho que existe aquela fase da negação também para a Sim. mulher, né? Será que eu tô sofrendo violência? Será que eu não tô exagerando? E aí, doutora, que eu entro para falar sobre a falsa acusação da Lei Maria da Penha. Porque muitas mulheres têm se aproveitado desse viés da violência psicológica para tirar vantagem dentro dos processos judiciais de divórcio, seja para partilha, seja para guarda dos filhos, seja para a questão dos alimentos. Porque o que acontece? Hoje, quando uma mulher se sente violentada de qualquer forma, a lei a super protege. O artigo 5º da Lei Maria da Penha, ele é bem claro em abranger todo e qualquer tipo de violência contra a mulher, inclusive mulher trans, tá? Ela também está abarcada aí pela Lei Maria da Penha. E quando ela busca, a única coisa que ela precisa, o que essa lei ela valoriza é a palavra da vítima, né? Como você citou, Lívia, a gente vem aí de uma sociedade, vou usar um termo bem odiado hoje em dia, patriarcal, mas onde o homem quem fazia as leis e nós ficávamos um tanto quanto de lado. Uhum. E nós estamos ainda numa escalada de progresso para alcançar muitos direitos que nós temos na sociedade, e um deles foi a Lei Maria da Penha, e através dela começaram-se a valorizar a palavra da vítima. Não só prova. Então, para uma medida protetiva, eu não preciso de prova. Segundo a lei, para eu conseguir uma medida protetiva, eu só preciso ir lá, registrar um boletim de ocorrência e pedir uma medida protetiva, ou eu entro em contato direto com o Ministério Público, se eu não tiver qualquer condição de fazer um boletim de ocorrência, também posso pedir uma medida protetiva, que não é um processo contra o homem, é uma cautelar de proteção para a mulher. Tá? Em paralelo, correrá um inquérito policial, onde serão feitas todas as diligências pelo delegado e os policiais ali dentro, para levantar o que ocorreu, se ocorreu crime ou não, e relatar contra ou a favor desse homem, né? Para daí decidir se o Ministério Público vai denunciá-lo ou não por algum crime. Seja ele calúnia, injúria, difamação, porque o crime de violência psicológica, crime de violência psicológica não existe. Você tem que tipificar o crime, né? Ele existe somente para fins de medida protetiva, tá? E só que como é muito fácil você ter acesso a isso, as mulheres têm se aproveitado. Como a medida protetiva em mãos, ela consegue na vara de família a guarda unilateral dos filhos, ainda que provisória. Ela consegue tirar o marido de casa em até 48 horas. Entendeu? É importante ter essa ferramenta em mãos para as mulheres que realmente sofrem violência? Sim. Sim. E como que a gente vai fazer o controle disso? É isso que o Estado não está conseguindo fazer. Não está E conseguindo por chegar. essa razão, muitos homens estão sim sofrendo. Eu tenho casos icônicos, assim, que estão em tramitação lá no escritório, não vou poder citar nomes, mas eu tenho 3 processos eu vou escrever sobre eles quando finalizar, porque é gritante o abuso da Lei Maria da Penha. E sem provas, né? Porque não precisa, né? Por 15 anos do serviço jurídico que eu trabalhei, vamos dizer assim, quase 80% Sim. dos crimes eram falsos, eram falsa acusação. E desmerece os casos reais. Paty, eu queria saber de você o seguinte, do momento que você percebeu que você estava nessa situação, você precisou acionar a justiça e como foi esse lapso isso aconteceu comigo, isso é uma realidade e agora eu preciso tomar uma decisão. Tá. O meu caso é um pouco delicado porque envolve outros problemas familiares, né, psicológicos. Então, até certo ponto, eu tentei salvar, né, a pessoa que eu me relacionava. Então, eu busquei
ajuda com terapeutas dele, psicólogos, psiquiatras. Eu cheguei aí no psiquiatra dele para saber o que que acontecia, porque eu não sabia se ele era maluco, esquizofrênico, bipolar, enfim, eu não sabia o que que era, né? Porque não era normal. Eu namorei minha vida inteira, eu tive namoros longos, você é minha amiga de muitos anos, você sabe, né? E eu sou amiga de todos os meus ex-namorados. Então, eu falava, gente, eu tenho certeza que não sou eu, né? Chega um momento que você fala, cara, ok, não sou eu. Então, quando você... Mesmo assim, você buscou ajudar. Sim, aí eu comecei a tentar entender o que que estava acontecendo e eu falei, não, eu vou ajudar essa pessoa. Porque eu tenho muito isso, né? Isso é do meu perfil, né? É uma característica minha de tentar ajudar. E chegou num ponto que começou a ficar... A minha paciência foi cada vez menor, foi reduzindo. E eu não sou uma pessoa também que leva desaforo para casa, né? Digamos assim. Então, chegou um ponto que eu comecei a ser reativa às agressões, né? Às falas, às acusações. Então, eu comecei... aliás, se tornou uma relação perigosa para ambas as partes, né? Eu poderia ter morrido? Sim, porque não compara. Eu sou mionzinha e a pessoa é enorme, né? Então, sim, se um empurrão dele, eu bati a cabeça, eu podia ficar paralítica, enfim, podia morrer. Mas, graças a Deus, não chegou a esse... Não chegou a esse ponto, mas, assim, eu comecei... porque esse tipo de pessoa, ele tira o pior de você, né? E eu comecei a ser reativa, né? Então, isso é muito perigoso. E chegou um momento que eu falei, não tá legal, não é saudável. E eu tentei sair. E eu tentei sair muitas vezes. Foi uma relação longa e eu cheguei a terminar inúmeras vezes. Mas a pessoa sempre vinha e me dobrava e porque, como a Bárbara falou, ninguém é 100% mal, né? Ninguém é 100% perverso. Então, você começa a se confundir e você fica, gente, será né, que não é só um momento, é uma fase ruim e tal? Enfim, e quando eu consegui sair mesmo da relação, é tão bizarro, assim, porque eu fui mantida em cárcere privado durante 9 horas dentro da minha casa. Sabe, assim, é inacreditável. E quando eu conto, assim, para as pessoas falam, não, justo você, que é uma pessoa tão, né, feminista e tal. E, enfim, e acontece. Acontece. E, assim, a gente acha que acontece com aquela mulher que mora lá não sei aonde, que, né, não tem estudo e tal. E não. É muito comum. E depois que eu comecei a perceber, que você começa a ler sobre, você começa a estudar sobre, porque é uma coisa que eu jamais imaginei na minha vida, né? Meus pais são separados, mas eles são muito amigos, eles têm relação extremamente saudável, assim, eu nunca vivi isso perto, né? Você duvidava de da mim. sua própria realidade, foi uma frase que você falou Exatamente. comigo. Eu comecei a duvidar, e quando você tenta sair e você não consegue, você vê que o perigo, assim, ele tá latente, sabe? Então, agora, assim, eu consegui, né? Quando isso aconteceu, eu falei, cara, tá chegando muito perto. E eu tinha essa convicção dentro de mim, sabe? Eu falava, tá chegando perto, eu vou conseguir. E porque você se torna codependente da pessoa, né? É como se fosse uma droga mesmo. Você fica viciada naquela adrenalina, é um relacionamento de montanha-russa, né? Claro que tem mulheres que têm perfis diferentes. Tem mulheres que se vitimizam e sofrem muito, e se fecham, e entram em depressão, e tiram a própria vida até, né? Sim. Se matam. Mas não é o meu caso. Mas, assim... E tem mulheres que fazem... Porque eu acho que eu fiquei ali no meio termo, ali em cima do muro. E tem mulheres que partem pro pior mesmo, né? Como eu falei, você começa a ter reação. Quantos casos a gente vê de marido e mulher se espancando no meio da rua, né? Então, assim, isso é muito grave, é muito absurdo. E depois que eu comecei a ler sobre, que eu comecei a conversar sobre isso, começaram a aparecer pessoas que falavam pra mim, eu já vivi isso. Sabe? Pessoas muito próximas a mim que eu jamais imaginava. E aí você começa a perceber que é uma coisa muito comum, é muito mais normal do que a gente imaginava. Está, assim, em todos os lares, não tem classe social, não tem cor, não tem idade, sabe? Você consegue dar um exemplo de algumas situações que você viveu para a gente poder entender esse abuso e essa Sim, violência? por exemplo,
esse dia mesmo, né, que foi o grande finale de me trancar em casa e esconder todas as chaves, não deixava eu ver. Ou, por exemplo, já acordei, gente, de madrugada, com a pessoa tentando desbloquear meu celular com a minha digital. Uhum. Ele era muito ciumento. Muito ciumento. Uhum. E assim, eu não podia sair, a gente saía, ele implicava, falava que eu tava olhando pra alguém olhando pra mim, e que eu tava paquerando maridos das minhas amigas, que eu sou madrinha de casamento, assim. É uma coisa muito Aí inacreditável. você Por isso, começa a se fechar. você começa a se fechar. E quando você conta para suas amigas, elas falam: não, não é possível. Até o dia que as pessoas começam a presenciar e começam a ver que o que você fala é verdade. É verdade. Né? Então é isso, assim. E aí as amigas começam a te cobrar. E elas falam: toma uma atitude. Faça alguma coisa, sabe? Essa não é a minha amiga. Sabe? Você mudou, porque você muda. É um trauma. O Assim. brilho some. Sim, some. Então, é tanta coisa, assim, e eu tenho amigas que passaram por situações que chegaram a vias de fato mesmo, assim, de apanhar e de ficar machucada e mentir, igual o filme, né? Aquele filme agora que saiu, é assim que acaba. Gente, aquilo é perfeito, porque são mulheres, gente como a gente, né? Naquele filme, a atriz, ela é uma menina normal, ela Qual não é filme? Assim que Acaba, você já Assim que assistiu? acaba. Não é uma mulher lá da periferia que depende do cara financeiramente e ela apanha, mas ela precisa estar ali porque ela tem 5 filhos dentro daquela casa. Se ela sair da casa, ela não tem como sustentar as crianças, enfim, não tem como levar as crianças. Não, né? Eu não tenho lugar de fala, na verdade, para falar por essa mulher, porque esse tipo de mulher é muito dele, assim, a situação né, o viés é muito mais profundo. Agora, no nosso caso, a gente fala, gente, por quê? Por que que isso aconteceu comigo, né? É. Por que que eu permiti? Como eu deixei chegar nesse ponto. Como eu deixei chegar nesse ponto? O que que eu fiz para atrair, né, esse tipo de situação, esse tipo de relacionamento? É inacreditável, assim. Eu quero fazer uma pergunta para Bárbara, mas antes eu só tenho um conto. Eu não lembro os detalhes dele, mas é algo mais ou menos assim, o abuso. O homem conhece a mulher dançando, linda, maravilhosa, de batom vermelho, vestido vermelho, bailando, cheia de energia. Aí ele conquista ela. Aí ele começa: nossa, esse batom tá vermelho demais pra você. Exatamente. Aí ela tira o batom. Nossa, esse vestido tá demais pra você. Aí ela já tira o vestido, começa a ser sóbria. Ai, você tá dançando demais. Aí ela vai se apagando, morrendo. Aí, de repente, ele joga pra ela: nossa, mas você tá horrível, não é aquela mulher que eu Uhum, conheci com aquele brilho todo. uhum. Aí ela Claro, ele fica tirou o brilho completamente dela. perdida. E aí? Quem eu sou? E é muito grave. Eu vou tentar lembrar esse conto. É Se eu isso não me mesmo. engano, é daquele livro Mulheres que Correm Contra os Lobos. contra os Lobos. Acho que é, eu não Exatamente. tenho certeza. O Barba Bárbara, Azul, né? mais ou menos. Se eu não me engano, é. Eu lembrei dessa história, ela é muito antiga. A gente tem Assim, que tomar muito cuidado, sabe, Lívia? Assim, por isso que eu falo que é difícil você identificar, porque existem limiares do próprio relacionamento onde você se permite querer agradar o seu cônjuge, seu namorado, seu noivo, seu parceiro, enfim, o nome que quiserem dar. E existe o limite de quando ele está invadindo, tirando a sua essência, invadindo ultrapassando, aquele né? espaço onde já não serve mais para o casal, está invadindo o seu espaço da sua identidade. Uhum. Então, e para isso a gente vai mais fundo, porque a gente está falando da ponta da corda. É. A gente está falando de mulheres que a gente tem que entender a realidade delas desde quando eram crianças, como elas foram criadas, que tipo de lares elas foram criadas, qual é como ela enxerga a figura masculina, o que ela busca em um homem, por que ela se atrai por isso. Então, talvez assim, numa próxima conversa a gente trazer uma pessoa da área psicológica, um profissional, psicólogo, Tem psiquiatra. uma bagagem psicológica muito... Porque a gente trabalha muito em conjunto, sabe? Que é para poder ajudar, porque o primeiro passo a gente acolhe, depois a gente entende, a gente protege e trata, Uhum. né? Aí tratamento vai para a área psicológica, Psicológica. porque essa mulher, ela vai ter que aprender a se amar, ela vai ter que descobrir quem ela é, Uhum. entendeu? Porque muitas delas perdem a identidade, seja por abuso psicológico ou seja por permissividade. Sim, Porque muitas vezes o homem acaba passando do limite porque a mulher permite. sim. Então a gente não pode nunca também atribuir a culpa, né, a uma pessoa só. Claro que Não, com tem certeza. casos como o seu, como você colocou, Que que saiu da realmente curva. e sai da curva.
Mas hoje a gente vive numa sociedade líquida onde está tudo muito bagunçado. As pessoas já não sabem os limites que elas podem ultrapassar e os que elas não podem, né? Você vê, você mesma falou que o sistema jurídico ainda está sambando para encontrar o melhor caminho. Mecanismos. Por exemplo, para você, voltando àquela questão das falsas acusações, o impacto para os acusados quando são, além de incriminar o inocente, tem muitas questões por trás. A questão da alienação parental também. Nos ajuda a entender a dimensão, o impacto que isso... Muitas mulheres começam e quando elas vêm na metade do caminho, opa, o que eu tô fazendo? E não tem como voltar atrás, porque ela vai ter consequência jurídica disso também, né? A maioria percebe? Não percebe. O que eu percebo é que o ser humano em si não abre mão do seu ego, seja ele mulher, seja ele homem. Né? Vou levar adiante, independente de qualquer coisa, porque eu já tô aqui. Porque eu já tô aqui, porque o meu objetivo é maior que isso. Ou não, realmente não tem essa consciência, ela acredita naquilo. Tá? E uma mentira contada 10 vezes, ela se torna verdade. E às vezes, mas às vezes até o próprio mentiroso acredita. Sim. Né? Independente de transtorno, porque hoje a gente quer rotular tudo. Ah, não, mas ele é narcisista, mas ele é isso, mas ele é aquilo, ou ela. Não, gente, o ser humano... nós temos raiz adâmica, a gente é ruim, a gente tem que trabalhar isso, entendeu? E como você falou, a questão dos impactos para as mulheres é tão ruim quanto para os homens, né? Sim. Os homens, a gente tem a questão dos danos irreparáveis à reputação. Hoje, com rede social, você postou, tem a situação da moça do avião lá. Foi ontem que a menina se recusou a dar o lugar do avião. Ela tinha 10, 100 seguidores, ela tá com 600 mil. Tá E quando você faz uma ocorrência criminal também, futuramente, suponho, vai acontecer qualquer situação, a pessoa vai chegar na delegacia, faz uma pesquisa rápida, tá ali, independente do que aconteceu no processo depois. Se foi arquivado ou não. Se foi arquivado ou não, nada. Ali já existe maculou a reputação daquele homem. Exato. E a gente não pode esquecer que aquele homem tem uma reputação não só perante a sociedade, mas perante a família dele. Sim. Né? Então, nós temos também problemas de homens que teve um homem que tirou a vida porque estava respondendo uma falsa acusação do Maria da Penha, que gerou uma alienação parental para o filho, ele não aguentou e tirou a própria vida. Sim. Ah, mas o número é pequeno comparado ao número de mulheres que sofrem violência. Ah, então a gente não vai dar atenção porque é menos homens. Uma morte já é o suficiente. A diferença? A gente não pode usar duas réguas, duas medidas diferentes, né? A dificuldade do homem em se reintegrar socialmente, seja a questão de trabalho, principalmente familiar e social, com os amigos. Ele sempre... Olha aquele cara, ele bate em mulher e aquilo acaba com a pessoa. Acaba. Né? E em casos com os filhos, que nem você trouxe a questão da alienação parental, que é uma lei extremamente importante. Eu faço parte do Instituto Brasileiro de Direito de Família, tá? A gente está lutando porque existe um grupo de mulheres que querem derrubar essa lei. Sim, eu sou né? uma delas. Você é uma delas? Ai, excelente. Gente, não briga, ó. Cadê os coletes? Eu prefiro não entrar nesse viés porque eu não me preparei né, para fundamentar a nossa conversa, mas em tese, essa lei, graças a Deus, ela não vai cair. Né? Eu sinto muito o que você esteja vivendo, mas graças a Deus e a essas crianças que sofrem alienação parental, essa lei não vai cair porque ela protege realmente dos pais, seja ele mulher ou homem, ela tem que existir, é comprovado. Eles estão usando, mas o pai está usando essa lei para continuar com a filha, para abusar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Para você conseguir uma guarda, é psicossocial, ela passa por uma cadeia de órgãos do governo, seja ele psicossocial, a parte psicológica da vara, o próprio juiz. Não é simples, tá? Enfim, vamos continuar, não vamos fugir do foco, né? Não, mas é importante falar sobre isso, sabe por quê? A ideia hoje é a gente esclarecer para o público essas questões. Então, a Paty tem o lado dela. Você tem o cada ponto de vai vista ter dela. a sua Você história. tem o seu. E o problema maior que está acontecendo hoje é justamente a falta de responsabilidade pessoal
Parental, independente né? de ser homem, independente de ser mulher. Exatamente. Né? Então, é questão do ser humano, cada um por si. Gente, eu preciso ser justo como marido, eu preciso ser uma mulher justa quando eu separo. E a raiva de não ter mais esse homem do meu lado não vai me fazer usar a máquina jurídica e Sim. tirar o lugar de quem está sofrendo de verdade. Então, assim, tem inúmeras questões que, no final das contas, atrapalham os casos reais. Sim. É. E, por exemplo, no momento que eu precisei mesmo, eu me segurei muito para levar isso até o judiciário, para fazer Que eu ia uma retomar ocorrência. essa pergunta. Você levou ao judiciário e como foi? Sim, eu tive necessidade de chamar a polícia já umas 2 vezes, enfim, até o SAMU eu já chamei. Mas não tive coragem de registrar. O policial ainda falou para mim, olha, eu vou levar em flagrante. Eu falei, não leva, né? Só segura aí que eu vou sair de casa e tal, vou embora e tal. Mas, assim, o momento que eu cheguei, de fato, assim, na delegacia para fazer uma ocorrência, você é o tempo inteiro revitimizada. Sabe? E olha que eu fui na delegacia da mulher, e a delegada da delegacia da mulher é uma amiga minha de infância. Mas o tempo inteiro que eu estava depondo, que eu estava, né, registrando a ocorrência, o policial que me atendeu, ele fazia perguntas que o tempo inteiro você se sente duvidada, né? Acho que essa é a palavra. E é horrível, assim. E é justamente por isso. Porque tem muitas mulheres que chegam lá com histórias absurdas e, assim, que não fazem o mínimo sentido e mentiras, né? A diferença é que eu tenho prova de cada vírgula que eu falo. Conversando com a Paty, quando a gente combinou dela vir pro podcast e tal, eu falei pra ela, Paty, vamos, e eu quero chamar a Bárbara. Por quê? Eu falei pra ela, você sabia que a minha experiência nesses 15 anos, né, que eu trabalhei com isso, quase que 80%. E ela falou, eu sei, porque no começo do ano, uma pessoa que também é da área jurídica falou pra mim que era isso, 80% mais ou menos de mulheres que faziam falsa comunicação de crime. E ela ficou chocada, foi surpresa pra ela. Então, eu falei, vamos equilibrar o assunto justamente por isso. E é lamentável você passar pelo que você passou. O meu marido, ele sempre usa a seguinte frase, os bons pagam pelos maus. Exatamente. E isso não é só dentro da delegacia, isso é no Ministério Público, isso é no juiz. Eu já despachei com o juiz, que o juiz ficava assim, mas não tô vendo nada demais aqui nessa história. E eu falava, abre os arquivos, olha as provas, excelência, não é possível, sabe? Tá aí, tá tudo filmado, eu tenho inúmeros vídeos, enfim. E aí ele falava, tá, eu vou olhar as provas, porque é isso. É como a Bárbara falou. Quando é só a palavra da vítima, enfim, ela consegue ali a medida protetiva, afasta a pessoa dela, mas não leva adiante, não tem uma queixa-crime, né? Doutora, mas presta atenção, você me traz uma palavra muito importante, que é essa questão de prova, né? Veja os vídeos. Existe uma coisa, o processo penal e o Código de Processo Penal, eles são muito firmes em afirmar alguns princípios importantes para que ele funcione, né? Um deles é a presunção de inocência, que consta até na nossa Constituição, e outros deles, em relação à prova, é a cadeia de custódia. O que seria uma cadeia de custódia? É você entender o caminho que essa prova fez para saber se essa prova é lícita ou ilícita. Existe uma teoria, né? A teoria da maçã envenenada, que se você colhe uma prova de forma ilícita, ela se torna ilícita para você usá-la como prova no processo. Aí você chega para mim, não, mas eu tenho os vídeos. Esse vídeo é qual o contexto? Qual é o contexto desse vídeo? Vamos entender. Então, às vezes, o que é prova para você, dentro do contexto que está o processo, e do que você pretende para ele, é por isso que o juiz fala, tudo bem, eu vou dar uma olhada, porque não adianta eu encher ele de áudio e vídeo se eu não tenho a cadeia de custódia dessas provas, eu não tenho contraditória e ampla defesa do outro lado para entender. Você está trazendo o seu viés, ele vai trazer o dele. E a gente está falando aqui de forte emoção, onde a gente coloca a emoção na mesa, não rigora a técnica. Sim. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Não, e a maioria da situação, né, da violência em si, que a pessoa está vivenciando, ela não tem como provar.
por exemplo, a não ser que ela seja, né, que ela apanhe, ela tenha uma marca, um roxo, alguma coisa assim. Mas caso contrário, é muito difícil, porque você não tá gravando, você não tá com seu namorado o tempo inteiro com o gravador ligado pra gravar o que ele está falando, né? Uhum. Claro, assim, foram muitos anos de relacionamento, eu tenho muitas provas, mas eu tenho um colega meu que aconteceu exatamente isso que você falou. A pessoa falou um monte de coisa, ele é policial, ele perdeu o porte de arma dele, por exemplo, sabe? Prejudicou ele A absurdamente. carreira vai pra sempre. Exatamente, Agora. sabe? Pra sempre. Então, assim, é isso, é muito perigoso vo- e eu me senti péssima quando você bate de frente com o judiciário ou até mesmo com a delegacia em si, né? Com o delegado ou com os policiais, que você é duvidada, né? E a gente teve uma conversa antes que a ideia da Paty, assim, ela sente essa tristeza, porque antes mesmo da gente começar a gravar, ela falou: gente, eu tenho filho, eu tenho irmãos, eu tenho pai. A briga não é contra o homem, é contra a violência real que Violência acontece, mas infelizmente acontece esses pormenores por conta das situações que a Bárbara está convivendo diariamente no Você escritório. entende que se eu sair daqui agora, eu posso ir numa delegacia e registrar um boletim de ocorrência? Então, por que o policial vai me tratar como vítima imediatamente e a pessoa que eu for acusar, porque eu vou decidir acusar, eu vou acusar a Lívia, porque eu não gostei do corte de cabelo dela, eu vou acusar ela de uma calúnia, que é um crime falado, eu não tenho como comprovar. Por que ele vai me tratar como vítima e ela como ré? Sem o contraditório e a ampla defesa. Uhum. Mas quando bate no Ministério Público, eles negam, Aí né? então, Aí não, mas outra aí avaliação, né? exatamente. Porque o Ministério Público, ele entra como interessado, né? Ele O Ministério Público entra porque como agora- defensor da mulher. porque é uma ação condicionada, incondicionada, né? Incondicionado, exatamente. Ele te defende, ele vai olhar todas as suas provas, ele vai dizer se com isso você consegue ou não processá-lo, não necessariamente se você está ou não sofrendo violência. Uhum. Existe essa diferença. Ah, mas o Ministério Público não vai denunciá-lo. Às vezes ela não tem prova, a gente tem o processo penal, ele exige o contraditório ampla defesa, existe o mínimo de indício e materialidade para que essa pessoa possa ser processada. E outro, isso gera custo para o Estado. Eu não posso sair processando todo mundo porque você me disse e você quer ser acreditada. Você Uhum, entende? uhum. E eu entendo, eu sinto muito que você tenha passado por isso, mas a polícia em si. A polícia, primeiro, eu acho que falta preparação. Eu acho que é daí que a gente tem que partir para começar a trazer um pouco mais de seriedade para a Lei Maria da Penha. Eu acho que o que está faltando por parte do Estado é preparar o aparato do Estado, seja a parte psicológica, seja a parte de segurança pública. É porque é um crime que tem muita coisa envolvida, a parte Exato, psicológica, né? exatamente, que é o que a gente E é muito não tem. subjetiva. E agora fez 18 anos, né, da Lei Maria da Penha. E assim, eu não sei se é porque eu tô tão envolvida, né, depois, enfim, agora contando assim um pouco do lado, depois de tudo isso que eu vivi, eu prometi para as pessoas, eu falei, eu vou fazer desse limão, uma limonada. E aí eu quero que você fale do projeto Mulher Coral. Então, e aí surgiu uma ideia de uma amiga minha que também foi vítima de violência doméstica. Ela falou: Paty, vamos fazer. Vamos falar sobre isso? Vamos ajudar as pessoas? Porque, assim, quando você faz a ocorrência na delegacia, automaticamente eles te encaminham. Automaticamente não, você diz se você quer, né? E eles te encaminham para o Centro de Atendimento às Mulheres. E nesse Centro de Atendimento às Mulheres, eu vi como as mulheres vulneráveis, é de dar dó, gente, porque eu sou uma pessoa privilegiada, eu tive estudo, eu sou independente financeiramente, enfim, eu tenho, né? Agora, quando você vai para esses lugares que você tem acesso a mulheres que são muito vulneráveis, você vê como é injusto mesmo, sabe? Assim, e aí eu conversando isso com uma amiga minha que também foi vítima de violência doméstica, ela falou: a gente precisa fazer alguma coisa com a nossa história, sabe? Aí ela falou: que tal a gente fazer um podcast sobre isso? Aí eu falei: é muito legal e tal, enfim. E aí as coisas foram acontecendo, apareceu uma oportunidade de eu escrever sobre isso. Eu montei um projeto, foi uma coisa assim, de um dia, sabe, da noite pro dia, eu montei um projeto. Na semana seguinte, eu estava na Câmara Legislativa apresentando esse projeto. E hoje, esse projeto, ele cresceu.
E o Mulher Coral, inclusive o nome, ele vem da música do Gilberto Gil, né? Que diz assim que a fé vem da mulher, a fé vem da cobra coral. E a gente juntou e uniu o nome e virou Mulher Coral. E esse projeto, ele tem a ideia de informar, né? É a prevenção à violência doméstica. A gente não quer condenar as pessoas, né? Os homens, no caso. A gente quer educar, a gente quer conseguir entrar nas escolas e levar para as crianças que vivenciam isso, que isso não é o normal. Da base, né? Da base, Educação. exatamente, na educação. Eu ia trazer esse assunto já. Além disso, assim, o que eu vi agora, por exemplo, em agosto, que todos os órgãos aqui em Brasília, né, fez a semana da violência doméstica, da prevenção à violência doméstica e tal. E o que eu vi é que falta isso, sabe? Falta ir lá no pé mesmo, né? Porque, assim, a criança que cresce num lar de violência doméstica, ela acha que aquilo ali é normal. E o que vai acontecer? Ou ela vai se revoltar, né? Ou ela vai fazer igual. Ou procura pessoas que tenham aquele perfil. Que tenham aquele perfil. Então, a gente tem que cortar o mal pela raiz, né? Então, a ideia do projeto é esse, Eu vou deixar, pessoal, aqui embaixo, tá? O link, o site, para vocês entrarem em contato com a Paty, com a Bárbara também. E eu achei muito bonito o projeto coral, eu dei uma olhada, é muito, muito amor. E a gente tenta acolher essas mulheres, né? As mulheres, principalmente as mais vulneráveis. Eu não tenho lugar de fala para ir lá e na casa de uma mulher que tem 5 filhos e ajudar ela, não tenho eu até faço alguns trabalhos voluntários como advogada, né? Mas eu não tenho esse poder, né? Então, a ideia é levar essa informação para mulheres, gente como a gente, sabe? Do nosso meio, que vivenciam isso e que morrem de vergonha, que se fecham. Então, a gente quer mostrar que existe vida após, né? Que tem como você sair dali, desse ciclo, e que isso não é vergonha, sabe? Isso enfim, aconteceu, e bola pra frente, vida que segue, e assim... Ressignificar, exatamente. Bárbara, eu queria saber o seguinte, você acredita que se acrescentarem, por exemplo, na Lei Maria da Penha, por exemplo, se a mulher fez uma falsa comunicação de crime para um cara e suponha que seja 5 anos a pena, foi provado que é falso, ela cumprir esses 5 anos, reverter, você acha que diminuiria? Você acha que seria uma solução? Acho que seria uma ideia? Não, acho que a gente... O que você pensa que, de repente, o sistema jurídico brasileiro poderia dar uma ajustadinha? Talvez colocar em prática o próprio Código Penal que já existe, né? Ou seja, simples, né? Artigo 339, denunciação caluniosa. Só que a denunciação caluniosa não é a pessoa, não é o homem que se sente enganado. Quem vai denunciá-lo vai ser o Ministério Público no decorrer do processo, depois que é comprovado que realmente, depois das diligências, ela realmente usou o aparato judiciário para cometer uma falsa acusação de crime. Existe a calúnia, difamação e injúria, que também podem ser arguidos através de uma queixa-crime. Então, o que eu aconselho aos homens que estão sendo acusados de falsas acusações de crime? Busque um advogado ou uma advogada criminal especialista na área, para te ajudar lá na sede de inquéritos, para que isso não vire um processo criminal contra você. Só que a gente está caindo numa vala comum com o Ministério Público devido ao alto número de registro de ocorrência e pedidos de medida protetiva, que eu fui atrás até de umas estatísticas para entender, né, em relação ao CNJ, com base na Lei Maria da Penha, mais de 291 mil processos de violência doméstica já foram julgados esse ano. Então, foram julgados 291 mil. Não significa que foi condenado ou não, foram julgados. Porém, 400 mil foram arquivados por falta de provas e indícios de materialidade. Por aí você já vai ter uma ideia do que pode ou não ser. Seria... verídico, né? Exatamente. Foi feito um registro, uma falsa... Não necessariamente, não dá para saber. Você entende como a gente não consegue ter essa estatística? Talvez só não conseguiu provar. Exatamente. Então, porque nem todo processo ou registro de ocorrência que foi arquivado é porque não ocorreu. E concorda? geralmente não, daí só para finalizar a questão das estatísticas, existem ainda... Isso é até agosto de 2024. Isso é só dentro de 2024, tá? Existem ainda 845 mil processos para serem
julgados. A maioria Só jurídica sobre não tá violência dando doméstica. Não dá conta. E se não tiver um advogado ali, Para trabalhar leva- nisso, ele fica lá na delegacia. Porque é muita. Gente, a demanda muito. é imensa. E o que que acontece? Quando você denuncia, quando você tem a medida protetiva, o judiciário arquiva o processo. A medida protetiva ela está vigente, mas o processo ele é arquivado para né, Dar vazão. Exatamente. E por uma questão contingencial mesmo ali, Sim. né, da vara. E de tempos em tempos a vítima ela é chamada para dizer se ainda é necessário manter a medida protetiva ou não. Hoje a lei mudou, né, Bárbara? Agora teve que agora não tem mais prazo, né, a medida não, protetiva. a lei não foi alterada. O que acontece é que existe hoje uma jurisprudência onde pode ser aplicado, no caso que for necessário, não colocar uma data específica para findar a medida protetiva, Isso. ela ficar em aberto. Porque a medida protetiva ela não pode ser ad eternum, tá, gente? Ela tem que ter uma data porque ela limita a liberdade do homem. Sim. Existem alguns casos específicos, isso é o juiz quem vai dizer. Isso não foi alteração na lei, acho que é importante a gente dizer isso. Tá? É só uma jurisprudência. Que vão poder ser aplicadas medidas protetivas sem validade. Né? Todavia, ela vai ter que ali, periodicamente, o Ministério Público, junto com o advogado do suposto agressor, tá em cima disso para demonstrar para o juiz quando não houver mais o risco dessa medida. Aham. E só uma questão que você trouxe, o que a gente poderia fazer, né, como aparato E judicial, aí, como Bárbara, eu advogado? já vou pedir que, infelizmente, o nosso prazo começa a correr. Gente, é desse rápido, jeito. né? É muito É rápido. muito rápido. Eu Tá. quero que você finalize esse assunto, puxando esse adendo mesmo que você Pronto. ia falar, Uhum, com essa mensagem final perfeito. pro público. judiciário. E a Paty depois vai dar a mensagenzinha final dela Perfeito. também para as mulheres. Combinado. Então, eu acredito que a capacitação do pessoal, a capacitação dos profissionais que se envolvem, seja investir na formação de delegado, juiz, perito, para poder estar diferenciando essas denúncias verdadeiras de falsas, o que é muito difícil, tá, gente? Porque seria julgar a pessoa quando você tem que estar acolhendo ela. O primeiro passo é acolher a mulher. Depois é a preservação dos direitos humanos, é garantir esse equilíbrio de proteção independente do sexo. E o reforço na apuração, ou seja, a gente precisa de mais profissionais na área, seja de segurança pública ou do judiciário, para poder estar atendendo essa alta demanda, tá? Em relação às mulheres, usem essa lei como ferramenta de proteção mesmo para a segurança, quando necessário. E nunca de vingança, gente. Porque falsas acusações, elas não prejudicam só o homem que você está querendo prejudicar. Ela prejudica a sociedade como um todo, todas as mulheres. Olha aí, a Paty precisando Exatamente. de... E os homens confiem na justiça. Confiem porque a gente consegue comprovar. Quando realmente ela tá mentindo, a gente consegue comprovar. Assim como se ela estiver falando a verdade, a gente vai garantir que o direito dela também seja garantido perante a justiça, tá, gente? É isso, gente. A ideia hoje foi essa, a gente falar de justiça. Eu acho que foi... Eu acho, não sei ao certo, eu dei uma pesquisada antes, que esse é o único podcast que está falando sobre esse assunto Com certeza. tão equilibrado. De forma tão humana, De forma né? tão humana. Pensando em Não todos é os o lados. homem, a mulher. Não, vamos ser justos. Isso é muito Exatamente. importante. Isso é muito importante. E agora, até também, a mulher não é mais... o nome dela não fica mais exposto, né? Porque isso é uma vergonha também, né? Por exemplo, eu no meu trabalho, eu não queria que ninguém soubesse porque você coloca no Jus Brasil hoje, aliás, no Google, você dá um Google, aparece tanto o homem quanto a mulher, né? Inclusive, eu falo sempre para as mulheres, começou um relacionamento, gente, dá um Google no nome da pessoa, sabe? É o mínimo, porque daí você tem chance de escolher se você quer continuar ali naquela... Porque, gente, a pessoa que ela é de fato, e isso é uma coisa também importante para a gente pensar como uma solução para que não aconteça mais, né? A pessoa ela tem um histórico, né? Não é um caso isolado. Né? Por exemplo, o agressor, ele não agrediu só a mim. Não ele foi você. Ele tem uma vida de Sim. agressão. Né? Então, acho que isso também é importante, né? Porque, assim, quando é um caso isolado, ok, aí você ainda tem a dúvida ali, será que, né? Agora, quando a pessoa tem um histórico, né? Então, é isso. O que eu tenho de recado para dar é esse, para as mulheres, né? Se cuidarem. A gente só tem uma vida, sabe? Então, ela é muito valiosa. Tem que tomar cuidado mesmo, sabe? Com quem se relaciona. E no momento, deu sinal, gente, saia fora, sabe? É isso. Parte para outra, fique sozinha, né? Enfim, não necessariamente Faça isso precisa por estar você. com alguém. Faça isso por você.
Pessoal, chegamos ao fim desse episódio tão especial. Eu gostaria de agradecer profundamente as nossas convidadas Foi ótimo. por compartilhar conosco não apenas as suas experiências sobre a questão das mulheres vítimas de violência, relacionamento abusivo, mas também os seus olhares sensíveis e técnicos sobre um tema tão delicado como as falsas acusações. Eu acredito que foi muito importante essa abordagem com esse viés de buscar a justiça de uma forma equilibrada, garantindo a proteção dos direitos das vítimas reais e o respeito ao devido processo legal. Eu tenho certeza de que as contribuições de vocês aqui não esclareceu só a questão jurídica, emocional. Eu acho que ela trouxe reflexões assim muito valiosas para quem nos acompanha. A gente não imagina a dimensão, mas sempre alguém que escuta algum podcast volta e fala assim: caramba, isso aqui para mim foi determinante. Então, eu acho que foi muito válido, foi valioso, foi lindo e foi humano a presença de vocês aqui. Obrigada de verdade por enriquecer essa conversa e pelo trabalho que vocês duas estão realizando diariamente. Ajudando a construir um sistema, vamos dizer assim, mais justo e humano. Sim. Aqui embaixo eu vou deixar o contato das meninas, do projeto delas. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse episódio. Quanto mais espalharmos essa informação, poderemos construir uma sociedade mais justa e humana. Não esqueça de seguir o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima, com mais doses de café sem pressa para você. Meninas! Uhul! Muito obrigada, foi lindo e eu vou falar, foi único. Ai, legal. Obrigada, a gente que agradece a oportunidade. Agradeço né? pela Muito oportunidade. Eu obrigada. tinha muito ainda para falar, eu acho que a gente pode marcar outras vezes. 2, 3, com certeza, esse assunto é inesgotável. É verdade. Obrigada, pessoal.